E aí? Olha, tem uma análise da Controller e Oráculos que está dando o que falar no mercado imobiliário. O assunto é quente, a grande batalha entre patrimônio de afetação e as SPEs. E por que isso agora? Simples. A nova reforma tributária chegou e colocou tudo de cabeça para baixo. Então se prepara para a gente questionar o que sempre foi a norma, porque o que era certo ontem, bom, amanhã pode ser um prejuízo milionário. Por anos e anos, essa frase aí foi tipo um mandamento no setor. Para cada obra, uma SPE. Era a regra de ouro, sabe? Ninguém nem pensava em questionar. A lógica parecia perfeita, né? Você cria uma SPE, isola o risco de cada obra, paga menos imposto, parecia o caminho das pedras. E claro, todo mundo ia por ele. Pois é bem aqui que o jogo vira de verdade. E se esse costume, essa coisa de só seguir o fluxo, de fazer o que sempre foi feito, e se isso agora for um erro? Um erro milionário. A reforma tributária chegou e, cara, ela bagunçou o tabuleiro todo. Aquilo que antes era visto como uma proteção, um escudo, agora pode ser uma baita armadilha de dinheiro. Ok, para a gente entender direitinho essa história, nosso papo vai seguir por aqui. Primeiro, vamos lembrar da tal regra de ouro. Depois, a gente vê como a reforma muda completamente o cenário. Aí entramos na briga direta, SPE contra patrimônio de afetação. Na sequência, a gente descobre qual é a estratégia inteligente que sai disso tudo e, por fim, como pensar no próximo lançamento já com essa nova cabeça. Fechado? Beleza, vamos voltar um pouquinho. A lógica por trás da espera, e vamos ser justos, era muito boa. Tinha basicamente duas grandes vantagens, né? A primeira era blindagem, proteger a empresa principal de qualquer problema jurídico ou trabalhista daquela obra específica. E a segunda, claro, era conseguir entrar no RET, aquele regime especial de tributação, e pagar só 4% de imposto. Pô, era simples, funcionava, não tinha por que não usar. Aí, chegou a reforma tributária. E ela não mudou só uma coisinha ou outra, não. Ela virou a mesa. O jogo mudou completamente. Todo o cenário para o setor imobiliário foi tipo reescrito do zero. Sabe aquela continha de risco e benefício que todo mundo fazia de cabeça? Esquece. Ela não vale mais. E aqui, ó, tá o pulo do gato. A mudança principal é essa. A gente está saindo de um sistema cumulativo, com PIS e COFINS, para um não cumulativo, com IBS e CBS. Tá, mas e daí? Daí que muda tudo. Antes, os créditos de imposto eram limitados. Agora não. Agora o crédito que se gera comprando material para obra, ele virou como a própria newsletter chama, dinheiro vivo. É um ativo de verdade, grana que pode circular e otimizar o caixa da empresa. Isso é uma virada de chave gigantesca. Então, com esse cenário novo na mesa, vamos para o que interessa, a luta principal. De um lado do ringue, a tradicionalíssima SPE. Do outro, o desafiante, a incorporação com patrimônio de afetação, ou simplesmente PA. Presta atenção, porque o resultado dessa briga pode mudar completamente a estratégia de qualquer incorporadora. O primeiro grande golpe que a ASP leva nesse novo regime é o tal do cash trap, a armadilha de caixa. E o nome é perfeito, né? Porque é exatamente isso, uma armadilha que prende aquele crédito tributário valiosíssimo, aquele dinheiro vivo, dentro de cada CNPJ. E aí, essa grana não consegue trabalhar a favor do negócio como um todo. Vamos desenhar para ficar fácil de ver. Pensa assim. A SPA está lá no meio da obra comprando cimento, aço e acumulando milhões em créditos de imposto. Só que ela ainda não está vendendo nada. Então esse crédito fica o quê? Parado, preso no CNPJ dela. Enquanto isso, a SPEB da mesma empresa já está vendendo um monte e precisa pagar um caminhão de imposto. E o pior, não dá para pegar o crédito da A e usar na B. No fim das contas, cada SPE vira uma ilha, isolada fiscalmente. E essa comparação aqui mata a pau. De um lado, a estrutura com o SPS, um monte de ilhas, cada uma com seu tesouro de créditos preso. Do outro, o patrimônio de afetação centralizado. É como se fosse um continente, tudo conectado. Como tudo roda debaixo de um único CNPJ, os impostos são consolidados. O crédito que sobra numa obra pode ser usado para abater o imposto da outra que está vendendo. Simples assim. O resultado? Um fluxo de caixa muito, mas muito mais eficiente. Então, ó, o resultado do primeiro round é indiscutível. No quesito fluxo de caixa, não tem nem disputa. O patrimônio de afetação centralizado ganha por nocaute. Essa agilidade, essa capacidade de fazer o dinheiro circular é uma vantagem competitiva absurda que o modelo de SPEs, com as novas regras, simplesmente não consegue mais oferecer. Mas calma que não acabou. A desvantagem da SPE não é só no caixa. Vamos para o segundo round.
o custo e a dor de cabeça da máquina de compliance. Porque a reforma não trouxe só mudança nos créditos, ela trouxe também o split payment, que é um sistema novo para recolher imposto direto na fonte. E isso, gente, vai mexer com a operação do dia a dia de um jeito que vocês não imaginam. É só bater o olho nessa tabela para entender o tamanho do problema. Imagina um cenário com 40 SPEs. São 40 contas em banco. Como split payments, são 40 conciliações para fazer todo o santo dia. São 40 EFDs, 40 DCTFs. O custo e o risco de tomar uma multa não apenas somam, eles se multiplicam por 40. Agora, olha o cenário do PA. Uma conta principal, uma conciliação central, um pacote de obrigações. A diferença na gestão, na simplicidade, é brutal. Tá, eu sei. Tem gente pensando agora, tudo bem, os ganhos de imposto e de operação são óbvios. Mas e a minha segurança jurídica? E a blindagem que a SPS sempre me deu? Essa é a grande questão, o principal medo. E olha, é um medo super legítimo. Só que, e aqui vem o ponto, esse medo, como a própria análise da Controller e Oráculos aponta, é um mito parcial. Essa ideia de que sem uma SPE a incorporadora fica completamente vulnerável aos riscos da obra, isso não é bem a verdade. Não é a história toda. A própria lei já pensou numa solução para isso há muito tempo. E a solução é exatamente o patrimônio de afetação. Ele foi criado lá em 2004 pensando nisso. A função dele é justamente essa: separar juridicamente o patrimônio e as dívidas da obra do resto da empresa. É como criar uma bolha de proteção em volta do empreendimento. Se, por um azar, a incorporadora quebrar, a obra não entra no rolo. Ela está protegida, fora da massa falida. Ou seja, o pai já entrega a blindagem jurídica que todo mundo quer, só que sem criar toda aquela parafernália fiscal e operacional de um CNPJ novo. Beleza. Então qual é a moral da história? A SPI morreu? Acabou? Não, de jeito nenhum. A questão agora é outra, é estratégia. É parar de fazer as coisas no piloto automático e começar a usar cada ferramenta para aquilo que ela realmente serve. A mensagem principal da análise é essa, bem direta. Ninguém está decretando a morte da SPI. Ela ainda tem seu valor, seu espaço. O grande erro é continuar usando por inércia, sabe? Só porque, sempre fizemos assim. O cenário mudou e agora é preciso parar, respirar e pensar estrategicamente antes de cada novo projeto. E as dicas são bem claras. Quando é que se usa uma SPA? Quando a sociedade do projeto é mais complexa. Tem sócio investidor de fora? Tem uma permuta física complicada no meio? É uma joint venture? Nesses casos, sim, a SPA é fundamental para organizar a governança. Agora, para todo o resto, quando o projeto é 100% da casa, com capital próprio ou financiado por banco, aí o PA centralizado é de longe a escolha mais esperta. Pensa bem, por que alguém criaria uma barreira de imposto contra si mesmo? E agora, a gente tem que olhar para frente. A escolha da estrutura para o próximo lançamento deixou de ser um detalhe contábil, uma coisa técnica. Passou a ser uma decisão de negócio. E uma das mais importantes. É uma decisão que vai bater direto na eficiência, no caixa e, no fim das contas, na competitividade da empresa nesse novo mercado que está nascendo. Acho que ninguém aqui quer ter uma fábrica de ineficiência tributária, né? Essa frase da newsletter é genial, porque é exatamente isso. Continuar abrindo o CNPJ à torto e à direito, sem pensar, é escolher ser menos eficiente. É escolher deixar dinheiro na mesa. E pode ter certeza que o concorrente que for mais esperto vai estar lá, otimizando o caixa dele e passando na frente. Então, a gente termina com essa provocação. A transição para 2026, gente, já começou. As estruturas de lançamento, o banco de terrenos, a estratégia da empresa, tudo isso está pronto para esse novo mundo, o mundo da não cumulatividade? Ou será que existe o risco de ficar para trás, presa num modelo que logo logo vai ser velho, caro e ineficiente? A hora de parar para pensar nisso é agora.